Perceba que aqui, olha, a gente não teve que usar nenhum auxiliar, ó. Eu tinha só o verbo be na frase e eu continuei só tendo esse verbo be na conjugação do is, né, que é para she, na frase she's beautiful. Is she beautiful? How is she like? Perceba que eu não precisei acrescentar nenhum outro verbo para transformar essa afirmativa, she's beautiful, em uma pergunta. Eu não precisei. E essa é uma característica especial do verbo be. Ele não precisa de verbo auxiliar para estar em perguntas e negativas. É só você inverter ali a ordem, né? Você tem uma afirmativa, she's beautiful. Você inverte a ordem do pronome com o verbo para transformar numa pergunta de sim ou não. Is she beautiful? E para transformar numa perguntinha de WH é só acrescentar uma palavrinha WH na frente. E aí tá tudo certo. Agora, os outros verbos, que é o tema da aula de hoje, né? Eles precisam sim de um auxiliar para serem colocados nas formas de pergunta e de negativa. Eu não consigo fazer pergunta com todos os outros verbos existentes simplesmente usando eles. Eu preciso usar um auxiliar e agora que você finalmente vai entender quando é que a gente usa esse tal de do, de does, quando é que precisa, quando é que não precisa e nunca mais vai errar ou ficar ali na dúvida na hora que você for usar. Bom, vamos pensar aqui numa afirmativa. Ela está com fome. She is hungry. She is hungry. Como o meu verbo aqui da frase era o verbo be, is, eu, na hora de transformar em uma pergunta, não precisei acrescentar nada. Eu simplesmente inverti a ordem, como eu já tinha te ensinado, e transformei numa perguntinha de sim ou não. E depois acrescentei uma palavrinha de WH, se eu quisesse transformar numa perguntinha de WH. Mas a questão é que, agora, quando a gente for falar de outros verbos, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo simplesmente inverter ordem ou só acrescentar palavrinhas de WH e tá tudo certo. Não, eu vou precisar, para transformar afirmativas que têm outros verbos, qualquer outro verbo existente no inglês que não seja o verbo be, eu vou precisar usar verbos auxiliares. Então, ó, vamos pensar em frases agora com outros verbos que não são o verbo be. Vocês estão comigo? Quem tá comigo fala, tô com você, teacher. Tô com você. Vamos com tudo, tô entendendo, e se não tô entendendo, tô anotando dúvidas para tirar no final. Estão comigo? Então vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma afirmativa, ó. I drink coffee. I drink coffee. Eu bebo café. Uma coisa bem importante, não fala cough, tá bom? Cough. Não é assim que você fala coffee. Tem dois E's no final. Coffee. I drink coffee. Eu tomo café. Se eu quiser falar que eu não tomo café, eu não consigo simplesmente colocar, sei lá, um N no final desse drink aqui e transformar ele numa negativa. Eu não consigo. Eu não consigo negativar esse verbo drink, que é tomar, beber, né? Por ele mesmo. Ele precisa de uma ajuda, ele precisa que um verbo auxiliar entre aí para ajudar com que ele tenha um sentido negativo. No caso aqui é o don't. I don't drink coffee. Eu não bebo café. Esse don't, na verdade, ele é uma forma aí do do, tudo bem? Então, o do, ele ficou don't. Então, o verbo auxiliar do tomou a forma de don't para transformar essa frase afirmativa em uma frase negativa, já que essa frase está com o verbo drink, que é tomar, né, beber aí, e esse verbo não consegue estar negativo sozinho. Lembra que eu te contei que a grande diferença, o que separa todos os verbos nessas duas sacolinhas aí, sacolinha do verbo be e sacolona de todos os outros verbos, é que o verbo be não precisa de nenhum auxiliar para estar em perguntas em negativas e que os outros verbos precisam. Então, primeiro a gente está vendo esse caso aí, essa necessidade nas negativas. Eu precisei colocar um don't aqui para conseguir negativar a minha frase. Ó, mais um exemplo, só que agora usando o she, o pronome she. She drinks coffee. Ela bebe café. Lembrando que para he, she e it, quando eu falo no presente dos verbos, né, eu preciso acrescentar um S no final do verbo. Eu não posso falar she drink coffee. Não. She drinks coffee. He drinks coffee. Sempre acrescentar um Szinho aí no final da conjugação para verbos no presente com he, she, enfim, it. Como é que eu vou falar que ela não bebe café? Vou precisar usar um verbo auxiliar para ajudar esse verbo drink aí a ser colocado na negativa. Afinal, ele faz parte dessa coluna dos verbos que precisa de um auxiliar para estarem na negativa e também na forma de perguntas, certo? Então, she doesn't drink coffee. She doesn't drink coffee. Lembrando que esse doesn't aí, ele vem do do também, só que daí ele tem essa forma de doesn't.
E uma coisa interessante de você notar é que eu tinha o S no final do verbo, né, aqui na afirmativa. Mas agora, como eu já tenho um S no verbo auxiliar, doesn't, eu não preciso colocar no final do verbo. Sempre pensa assim, a frase com he, she, it só pode ter um S. Se for uma afirmativa, esse S não tem outro lugar para estar, né? Vai ter que estar no verbo. Mas se for uma negativa, você vai ter que ter o auxiliar. Esse auxiliar é o doesn't, então o S já vai estar no auxiliar. Então, como é só um S por frase, não tem que colocar no verbo de ação, que seria o drink. Então, você não fala she doesn't drink coffee. Não, she doesn't drink coffee. Se for na afirmativa, she drinks coffee. Tô com o meu Szinho aí da frase, no verbo que tem pra estar, né? Mas se for uma negativa, como eu usei o auxiliar, é nesse auxiliar que o S vai estar, então ele não precisa estar no verbo ali de ação, que é o drink, porque a gente não precisa ter dois S's na frase com he, she, it, né? Então lembra assim que você não erra. Bom, como eu já falei, as negativas, elas precisam de auxiliar. Do auxiliar do nas formas de don't, quando você estiver falando do I, you, we, they, e o auxiliar do na forma de doesn't, quando você estiver falando de he, she, it. Beleza?